Olha, essa imagem é icônica, né? Um cavaleiro todo corajoso, com a lança na mão e um dragão gigantesco ali derrotado. Essa é a imagem de São Jorge que todo mundo conhece. Mas o que ela significa de verdade? Vamos mergulhar fundo na história por trás dessa lenda para entender de onde ela veio e qual o simbolismo por trás de tudo isso. A pergunta que não quer calar é essa: por que um santo cristão está sempre junto com uma criatura dessas, um monstro mítico? Será que ele realmente enfrentou um dragão de verdade? A resposta, olha, é muito mais interessante do que uma simples batalha e revela uma verdade espiritual muito poderosa. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro vamos separar o homem do mito. Depois conhecer a história real do mártir Jorge. Aí a gente investiga de onde surgiu a lenda do dragão e, por fim, vamos entender por que ele virou esse símbolo de fé tão forte. Vamos lá, começando pelo básico. Quem foi São Jorge? Para achar a figura histórica, a gente precisa olhar um pouco além daquela imagem famosa do cavaleiro e do dragão. E olha que interessante, tudo começa no nome. Em grego, Geórgios quer dizer aquele que cultiva a terra. Só que o mais legal é o sentido espiritual disso. O nome dele é uma metáfora para a alma fértil, aquela boa terra da parábola de Jesus que recebe a semente da fé e dá bons frutos. É uma imagem muito bonita, né? Agora sim, vamos para a história de verdade, a história real de São Jorge. Ele não era um cavaleiro da Idade Média, nada disso. Ele foi, na verdade, um soldado romano que viveu e morreu pela sua fé num dos períodos mais cruéis para os cristãos. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. O Jorge nasceu lá por 275, na Capadócia, que hoje é a Turquia. Ele viveu na época do imperador Diocleciano, que em 303 começou a perseguição mais terrível contra os cristãos em todo o Império Romano. E a morte dele é celebrada tradicionalmente no dia 23 de abril. Então, o ponto central é este aqui. No auge da perseguição, quando todo mundo era forçado a adorar os deuses romanos, o Jorge, que era um soldado de cargo alto, fez o que ninguém esperava. Ele não só se recusou a abandonar a sua fé, como foi além. Ele a declarou publicamente, desafiando o imperador na cara dura. E ele pagou um preço altíssimo por essa coragem. As histórias mais antigas contam sobre torturas terríveis. Dizem que ele foi rasgado com ganchos de ferro, colocado naquela roda de suplício cheia de lâminas, forçado a tomar venenos. E mesmo com tudo isso, ele não voltou atrás. E é isso que nos leva ao verdadeiro legado histórico dele. A grande batalha de São Jorge não foi contra um monstro com escamas, mas sim contra a tirania, contra a perseguição. A vitória dele foi o seu testemunho final. Ele foi decapitado, morrendo como um mártir por aquilo em que acreditava. Certo, se a história real é sobre martírio, de onde é que saiu essa história de dragão? É isso que a gente vai investigar agora, a origem da famosa lenda. Esse aqui é um ponto-chave. Os textos mais antigos sobre a vida do mártir Jorge não falam nada sobre dragão. Essa história, do jeito que a gente conhece, só foi aparecer séculos depois, lá na Idade Média. E aqui fica muito claro qual é a diferença. De um lado, a gente tem um mártir histórico, sabe, aquele que aparece nos documentos antigos que foi decapitado lá na época do Diocleciano. Do outro lado, o cavaleiro da lenda. A história dele vem de um livro bem mais tarde, lá do século XIII, A Legenda Áurea, e é nessa história que ele luta com um dragão na Líbia. Ou seja, são duas figuras bem diferentes. A lenda medieval é praticamente uma história de aventura, de um dragão aterrorizando a cidade de Cilena que exigia sacrifícios humanos. Quando chegou a vez da filha do rei, São Jorge apareceu, derrotou o monstro e, com esse ato de heroísmo, fez a cidade inteira se converter ao cristianismo. Então, se essa história do dragão não aconteceu de verdade, para que ela serve? O que ela quer dizer? É exatamente aqui que a gente entra no coração do simbolismo da coisa. E a resposta está toda aqui, nessa decodificação. A história é uma grande alegoria. O dragão não é um bicho, ele é um símbolo do mal, do pecado, do próprio demônio que aparece lá no livro do Apocalipse. A lança do Jorge é a fé, o cavalo branco dele é a pureza. E a vitória, no final, não vem da força dele, mas sim da graça de Deus. Agora que a gente já entendeu o homem e a lenda, vamos ver como essas duas partes se juntam para criar um símbolo de fé que dura até hoje e é tão universal. A gente pode pensar na figura de São Jorge em 3 níveis.
Primeiro, a dimensão histórica, que é o mártir de verdade. Depois, a geográfica, que são os relatos da vida dele que o mostram como um modelo de santo. E, por fim, a dimensão simbólica, que o transforma nesse guerreiro espiritual que luta contra o mal. Então, o ponto mais importante é este. A lenda do dragão pode até não ser um fato histórico, mas ela é profundamente verdadeira no seu sentido espiritual. Ela meio que traduz a luta do mártir de verdade para uma linguagem que todo mundo consegue entender, com imagens e uma história. E essa mensagem poderosa foi longe, hein? O culto a ele começou no Oriente, foi levado para a Europa pelos cruzados, virou padroeiro da Inglaterra, até que finalmente chegou em Portugal e com uma força impressionante aqui no Brasil, onde a figura dele ganhou traços únicos e uma popularidade imensa. No fim das contas, São Jorge vai muito além da história e da lenda. Ele se torna um espelho da nossa própria caminhada. Ele representa aquela luta diária que cada um de nós trava contra os próprios medos, as falhas, os pecados, o nosso dragão interior. Isso tudo, no fim, deixa uma reflexão pra gente, né? Pensa bem, se o dragão é uma grande metáfora pro mal, então a verdadeira batalha de São Jorge não é uma coisa que aconteceu lá atrás no passado. É uma luta constante que acontece agora. Uma luta pela fé, pela coragem, pela verdade, uma luta que, na verdade, continua até hoje.